Olá, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais um programa Lesp em Pauta. Hoje nós vamos falar sobre educação financeira. Quem não precisa, né, ou quem já não precisou se aprofundar um pouco mais nesse tema para descomplicar questões comuns ou até mesmo complexas financeiras do nosso dia a dia, não é mesmo? Para vocês terem ideia, eu vou trazer alguns dados de endividamento do brasileiro. 46% dos brasileiros entre 25 e 29 anos têm dívidas em atraso e estão inadimplentes. Já então, os brasileiros com idades entre 12 e 24 anos, ou seja, aqueles um pouco mais jovens, essa questão de inadimplência já cai um pouquinho, cai para 19%. Agora, quem vai nos ajudar a entender um pouco melhor todo esse cenário aqui no estado de São Paulo é Carlos Castro, o CEO da plataforma de educação financeira Super Rico. Carlos, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. É um prazer poder discutir esse tema com vocês. Nós é que agradecemos a sua presença aqui. Carlos, desde o ano passado, em 2023, então o secretário estadual de Educação, Renato Feder, e o governador Tarcísio Gomes de Freitas conversam e aprovam, então, o início, a inserção da disciplina de educação financeira dentro das escolas públicas. Tema, projeto de lei que foi aprovado, inclusive, aqui pela Assembleia Legislativa, sancionado pelo governador e torna-se realidade agora, a partir de 2024. O que a inserção dessa disciplina, então, nas escolas públicas, muda o cenário desses jovens? Muda bastante. Claro, é uma medida que vai trazer efeitos pela sua continuidade no médio e longo prazo. Mas, para que isso gere efeito positivo para a economia do Estado, é imperativo que a gente tenha essas ações começando o quanto antes. O nível de endividamento do brasileiro de forma geral e do jovem em particular, ele sempre foi alto, né? Então, quando a gente olha o brasileiro economicamente ativo, esses números eles sobem para algo em torno de 70% de endividados. Só que o problema até não é o endividamento, mas é como você trouxe, o número de brasileiros que não conseguem manter as contas em dia. Então esse número de inadimplentes, que tem ali algum atraso, ele vem aumentando. Ele aumenta muito pelo mau uso do cartão de crédito em primeiro lugar e depois do cheque especial. Então a educação financeira, que é um ponto realmente crítico, é necessária e extremamente importante para ensinar o brasileiro a como lidar com o dinheiro. Crédito, principalmente, que é o que movimenta a economia do Estado, ou seja, no curto prazo é o que estimula a demanda. Isso eu quero dizer que o crédito, então, ele não é um problema, né? O crédito, se bem usado, ele é realmente benéfico para o crescimento econômico. O ponto é que, se o brasileiro não tem educação financeira, porque ele não sabe lidar com o crédito, então o crédito ele acaba virando uma arma perigosa. E aí isso, né, com um alto nível de endividamento, a gente passa a ter um efeito contrário, que é o da contração econômica, porque aí aumenta o risco no sistema financeiro, diminui as oportunidades de crédito e a economia acaba esfriando. De alguma forma, você acredita que o grau de escolaridade dos brasileiros e também dos paulistas influencia para esse alto índice de endividamento? É relativo, porque como esse nível de endividamento ele é alto, ele acaba impactando as diferentes classes sociais ou mesmo os diferentes níveis de formação. Você tem brasileiros que têm universidade, pós-graduado, que também sofrem do mesmo problema. Então, o que eu quero dizer é que sem a educação financeira, né, no nível mais fundamental, a gente não vai conseguir gerar essa transformação. Porque mesmo pessoas pós-graduadas, especialistas, né, em diferentes áreas, e que eventualmente trabalhem, né, profissionalmente, seja reconhecido pela função que exerce, quando a gente olha o aspecto financeiro, exatamente porque no cerne da questão isso não foi trabalhado, o problema meio que se repete. Então, não é tão diretamente proporcional ao nível de escolaridade. O que eu entendo é que a educação financeira, de fato, ela deveria ser algo, uma disciplina totalmente independente, né? Independente do português, independente da matemática, independente da formação profissional. E a faixa etária, então, desse perfil, desse público inadimplente?
tem um perfil entre homens, mulheres, prioritariamente entre mais jovens, já adultos? Como a gente viu aqui, por exemplo, pegamos um espectro de 18 até 29 anos, por exemplo, né? Quer dizer, é uma população jovem, que está começando realmente a sua vida laboral. E aí eu faço uma análise com a educação como um todo, não especificamente a educação financeira. A educação como um todo acaba afetando de fato o nível de renda. E aí quando você faz esse recorte para o jovem e você traz o nível de renda, ou seja, o nível de renda mais baixo, faz com que, aí potencializado pela falta de educação financeira, que esse nível de inadimplência ele aumenta. Tá? Então essa análise a gente fez então quanto menor a renda, maior acaba sendo o nível de uso inadequado do dinheiro, ou seja, as dívidas deixam de ser quitadas. Quer dizer, existe uma correlação, então, entre o perfil de renda desse brasileiro e o índice de inadimplência. Existe. Ele acaba sendo maior no nível de renda mais baixo. Porque a renda média do brasileiro hoje, ela está em torno de R$ 1.500. Né? Então, quando você olha uma renda de R$ 5.000, a gente já está falando de 10% da população economicamente ativa. Né? Então, quando a gente olha R$ 1.500, realmente é uma renda relativamente baixa. Claro, aí tem que fazer um recorte por estado, mas estamos falando do estado de São Paulo, então para o alto custo que a gente tem aqui de padrão de vida, acaba sendo uma renda que muitas vezes não faz frente, né, para a saúde financeira desses brasileiros e principalmente desses jovens. E tem uma questão também histórica, né? Porque hoje é possível você falar de planejamento financeiro, mas nós estamos falando de quase 30 anos atrás, quando a economia foi estabilizada com o Plano Real. Antes disso era inimaginável. Só que esses efeitos hiperinflacionários lá da década de 1990, ele acabou permeando as gerações. Então foi a geração dos boomers, que sofreram com a situação econômica da hiperinflação, depois a geração X, e isso foi transmitindo até chegar na geração Z. Né? Então veja que se a gente investisse em educação financeira há pelo menos 30 anos, que é quando houve a estabilização da economia, a geração X talvez não teria condições ainda de trabalhar melhor o comportamento financeiro, mas esses jovens que a gente está tratando hoje aqui, sem sombra de dúvida, já lidaria com o dinheiro de uma maneira diferente. Bom, você falou em 30 anos, num gap de 30 anos. Pensando que a gente começa no Estado a trabalhar a educação financeira hoje, quanto tempo para colher esses frutos? Uma média de 3 décadas, você acredita ou antes? Eu acredito que menos tempo, por uma razão muito simples. Há a favor hoje da educação financeira a própria mudança, a evolução do mercado financeiro. Né? Então você tem uma agenda de Banco Central que vem modernizando o mercado financeiro em termos de acessibilidade. Então, hoje o problema nosso não é a falta de conteúdo, né, de educação financeira. A gente tem muito conteúdo disponível. O que falta é uma aplicação, né, de uma metodologia que permita para esse brasileiro conseguir extrair o conhecimento desse conteúdo que ele está disponível. Então, potencializado pela evolução regulatória e com tecnologia, né, e as redes sociais elas acabam contribuindo para isso também, você consegue trabalhar o conteúdo de forma, como é que eu posso dizer, de forma situacional. Ou seja, você impacta a pessoa no momento que de fato ela precisa tomar uma decisão. Sabe aquela compra por impulso? Se você, no ato da compra por impulso, você for impactado do ponto de vista de entender o quanto aquilo vai afetar os seus objetivos, você vai conscientizando as pessoas. Eu não sou contra, por exemplo, a compra por impulso. O problema é a falta de consciência do impacto que essa compra provoca na sua vida. Então, a educação, aquela em que você aprende como o dinheiro funciona, ela só vai ter efeito se você impactar o comportamento. E aí o comportamento, ele é impactado quando você está diante da situação. Né? Diante daquela situação que você tem que tomar uma decisão e você não sabe, então, como fazer. Né? Não adianta naquele momento da tomada de decisão, você aí tentar olhar para tudo que você aprendeu sobre como o dinheiro funciona, né, e olhar se a decisão vai ser boa ou ruim. Então, a tecnologia, o momento que a gente vive hoje de digitalização,
com certeza vai abreviar esse tempo de 3 décadas, e aí, de forma muito otimista, eu acho que em uma década a gente já consegue ter efeitos palpáveis para a economia do Estado e também para a economia nacional. Essa era a próxima pergunta, né? Qual é o impacto que isso vai refletir na própria economia? Como a gente está falando de uma medida do Estado de São Paulo, como isso vai refletir na nossa realidade enquanto Estado, claro. A partir do momento que você tem uma conscientização maior e menores dívidas, menores níveis de endividamento, isso impacta diretamente também na economia, né? Nesse dinheiro que circula como um todo. Sim, então olhando para a economia do Estado, no curto prazo, você estimula a demanda, né? Porque se você tem mais crédito disponível e o brasileiro aprendendo a lidar com o uso desse crédito, você estimula o consumo. Se você estimula o consumo, você aumenta a demanda, aumentando a demanda, você permite que as empresas também cresçam do lado da oferta. Outro ponto importante, que é o longo prazo. O brasileiro que lida melhor com o dinheiro, ele também vai aprender que para atravessar crises, né, e ter uma resiliência financeira, ele vai precisar constituir uma reserva. Então ele não vai usar o cheque especial como ele faz hoje, ou o cartão de crédito, como uma extensão da renda. Ele vai utilizar, em caso de imprevisto, este colchão que ele formou. Só que esse colchão já é o primeiro passo para ele começar a guardar dinheiro, é o primeiro passo para ele começar a investir. E aí, quando a gente fala de investimento, esse dinheiro que vai para o mercado, ele volta, né, através do mercado financeiro como capital produtivo, porque é isso que vai fazer com que a economia se movimente, né? Porque as empresas vão ter acesso a um capital através do mercado financeiro daquele dinheiro que foi poupado pelo brasileiro. Então, em síntese, no longo prazo, isso significa um aumento, né, do PIB do Estado. Agora, aliado, claro, a essa educação financeira, você acredita que é preciso vir também uma mudança nos hábitos de consumo? Porque é o que você disse, não adianta só esse brasileiro ter esse conhecimento, né? É preciso que na hora que ele é impactado por aquela questão, naquele momento real de decisão, né? Então eu devo ir pelo ímpeto ou não? Devo ir ali no Dia das Mães ou no Natal, fazer uma compra exagerada que não cabe no meu bolso ou não? Quer dizer, são hábitos de consumo, né? Aí eu vou trazer uma outra variável que eu chamo de letramento, que vai ao encontro do que você colocou. Porque a educação, eu acho que se a gente olhar para a regra de ouro, todo mundo sabe que tem que gastar menos do que ganha, né? É uma regra universal. E a pergunta é, por que nós não fazemos isso? Se a gente olhar para o nosso comportamento, 90% das nossas decisões elas são emocionais. Só 10% ela é racional. E quando a gente olha para as finanças, o lado das finanças está nesses 10%. Só se a nossa decisão é 90% comportamental, eu tenho que, em primeiro lugar, impactar o hábito das pessoas, né? Trabalhar a disciplina. Então, para que a gente tenha mudanças de fato concretas, não basta eu aprender a matemática financeira. A educação financeira, ela nos leva a crer que eu entendendo como funciona os juros, né, as rentabilidades, como funcionam os investimentos, eu vou ser educado. Não. Né? Esse é o lado que é da ciência exata. Agora, o letramento financeiro, que ele é mais amplo que a educação, ele trata uma combinação da economia social. Né? Então, lidar com o comportamento e a pessoa entender qual que é a propensão dela ao investir, de assumir risco, se é um risco mais conservador, né, um risco mais moderado, ou mesmo numa situação de compra por impulso, se não trabalharmos o lado da psicologia e da economia comportamental dentro da educação financeira, a gente não vai conseguir fazer essa transformação. Porque o que eu reitero é, analiticamente, olhando só sob o ponto de vista da ciência exata, que é a matemática, a gente sabe o que tem que fazer pela regra de ouro. Mas do ponto de vista de comportamento, o nosso comportamento ele não é impactado por isso. Então, aliada à educação financeira, eu preciso acrescentar todo o lado de economia comportamental. Porque eu não sou contra, como eu disse aqui, a compra por impulso. Né? A questão maior é a consciência. Se a gente tem a consciência de como aquela compra vai impactar
os meus projetos de curto, médio e longo prazo, aí sim eu vou começar a entender como o dinheiro funciona, e a disciplina, né, ela é uma combinação de hábitos que vem com o tempo. Agora, você falava na matemática como uma ciência exata. E aí tem um outro dado: durante a pandemia, muitos jovens, após a pandemia, muitos jovens não voltaram para a escola. A evasão escolar, infelizmente, foi muito grande. E os índices analisados no pós-pandemia, principalmente nas disciplinas de português e matemática, em termos de defasagem desses alunos, nessa volta para as aulas, foi enorme. Quanto impacta essa defasagem desses alunos da rede pública hoje em disciplinas como matemática, por exemplo, no momento em que se inclui uma disciplina como educação financeira? Quer dizer, se eu tenho um vazio de uma disciplina que é fundamental para que eu entenda essa outra, você acha que isso se choca em algum momento ou não? São independentes? Eles são, por incrível que pareça, né, eles são mais independentes do que dependentes. Porque a gente acredita que, aí voltando para o letramento, né, que a maneira como a gente lida com o dinheiro, ela depende do conhecimento da matemática financeira. E não necessariamente. O que eu quero dizer com isso? Você entender, por exemplo, né, que a sua relação com o crédito, uma relação saudável, já que o ponto mais crítico no curto prazo é o endividamento do brasileiro, que o crédito, ele se bem usado, por exemplo, vamos trazer aqui o cartão de crédito. O cartão de crédito disponibiliza um crédito que você pode fazer compras durante ali 30 dias sem ter nenhum juro, né? Você tem a segurança de não ter que andar com dinheiro, enfim, é uma coisa bastante consolidada. O problema é se o brasileiro atrasa, que aí aquele crédito ele é muito, muito caro. Aí ele toma aquele dinheiro emprestado. Então veja, ele precisa entender como que a ferramenta cartão de crédito funciona, né? E saber que é um crédito mais caro, mas não necessariamente fazer a conta matemática para daí tomar a decisão de como usar melhor o dinheiro. Não que a matemática não seja necessária, longe disso. É uma base, mas não depende única e exclusivamente da matemática para que o brasileiro se torne um letrado financeiro. Perfeito. E aí você trouxe um dado nos bastidores muito importante da gente colocar aqui, que é a longevidade. Outro dado que a gente tem também, não só no estado, mas no nosso país, é que o brasileiro está vivendo mais. E a partir desse momento em que hoje você trabalha na base, né, nessa juventude, essa educação financeira, quão importante é que você tenha uma sociedade que se prepara para a sua velhice. A gente sabe dos grandes problemas das pessoas que, inclusive, não fazem esse colchão, não criam esse colchão financeiro, por exemplo, e quando chegam na velhice, dependem muito do sistema público, não só de saúde, mas de uma série de outros aspectos também, mas prioritariamente da saúde, né? Com remédios e etc., além de pararem de contribuir para a sociedade, né? Economicamente, digamos assim. Não é todos os casos, mas a gente sabe que ainda é a maioria. Você sabe que eu acompanho, né, um relatório do Banco Mundial, que ele faz exatamente essa análise há pelo menos 15 anos. E aí quando a gente olha 15 anos Brasil, 15 anos atrás, de cada 100 brasileiros, né, economicamente ativos, ou seja, aqueles em idade de trabalhar, né, entre 15 e 65 anos, 4 brasileiros guardavam dinheiro. E dos 4 que guardavam dinheiro, um conseguia guardar o suficiente para manter o seu padrão de vida na velhice. 15 anos depois, se você olhar para esse mesmo número, tem informação positiva, 11% guardam dinheiro hoje, ou seja, de cada 100 brasileiros que trabalham e estão em idade de trabalhar, 11 conseguem guardar dinheiro. Só que continua sendo apenas um brasileiro que consegue chegar à sua independência. A independência que eu falo é, na minha velhice, ou seja, quando a minha renda ativa do trabalho ela cair, eu tenho recursos que consigam fazer frente para que eu me mantenha independente da minha família, ou mesmo, né, independente da previdência, por exemplo, social. Por uma série de razões, a gente sabe que outras reformas serão necessárias. E a explicação, e até olhando para o censo demográfico, né, que recentemente foi publicado e a gente tem trabalhado bastante em cima disso, é que estamos vivendo mais, né? Ou seja, estamos, né, a nossa expectativa que é de sobrevida, né, que é aquela que, pô, se eu já estou com 40 anos, a minha expectativa de vida aumenta, vai para 76. Porém, se eu chego aos 60, a minha expectativa ela vai lá para 80. O ponto é que, se estamos envelhecendo, dado esse número até corroborado aqui pelo Banco Mundial,
o país ele não se preparou para esse envelhecimento. Então a gente está envelhecendo antes de enriquecer. Então essa longevidade, esse bônus de vida, né, que a gente está tendo, tem um problema. Porque como que a gente consegue manter, uma vez que o dinheiro não vai ser suficiente? A educação financeira, ela é fundamental, porque ela vai ajudar as pessoas a lidar melhor com essa visão de longo prazo. Isso só vem mesmo com a educação financeira e é uma coisa que vai ser geracional. Resolver a situação demográfica hoje tem outros aspectos envolvidos. Agora, se a gente não começar, né, não é porque vai ser em 1 década, 2 décadas ou 3 décadas, que a gente vai protelar as decisões que precisam ser tomadas. Então, educação financeira realmente é urgente. Se não, do contrário, a gente vai ter realmente muito problema, aí pensando até lá para 2100, né, a gente vai ter muito problema com esse risco, que é o risco da longevidade financeira, que significa o seguinte, né, o brasileiro está vivendo mais e o dinheiro está acabando bem antes. Um problema que muitas vezes acaba resvalando diretamente no poder público também, né? No sentido de arrecadação e também do quanto custa para esse sistema público poder atender esse número de pessoas, né? De brasileiros ou de paulistas que necessitam desse sistema. Cai a arrecadação porque cai o consumo, quando a gente olha para o Estado, encarece a saúde, né, os custos com a saúde. Saúde, né, educação, assistência social. Exato. Então, veja que tem uma cadeia que complica, né, toda a economia, né, do Estado. Então, veja como a educação financeira, o letramento financeiro, faz uma diferença realmente muito, mas muito importante para o crescimento econômico do Estado e, consequentemente, do país. Agora, Carlos, eu gostaria de entender um ponto que você trouxe na sua resposta anterior, que é de alguns anos, nesse relatório do Banco Central, de alguns anos, de 15 anos para cá, se eu não me engano, né? Uhum. Então, o número de brasileiros que poupam aumentou, porém o número de brasileiros que poupam e que conseguiram ter criar esse colchão na sua velhice continua sendo o mesmo, pouquíssimo. Por que isso acontece se aumentou em tese o número de pessoas que entenderam que é necessário poupar, ainda que seja um pouco? Porque a grande questão é quantos por cento eu devo poupar, eu devo reservar do que eu recebo, né? Independente, essa questão é variável, mas a porcentagem do que você deve guardar é fixa, independente se você ganha 1 ou 10, continua sendo fixa, né? Uma questão bem interessante, né? Você fala, mas por que o número de brasileiros que conseguem guardar o suficiente para ficar independente não mudou? Aí me remeto à educação e à questão da nossa cultura de curto prazista. A gente é muito curto prazista, né, no consumo, então eu não tenho dinheiro, uso crédito para consumir, esse é um mau uso do crédito, né? O bom uso do crédito é aquele que você constrói patrimônio. Então, por exemplo, se eu vou financiar um imóvel, desde que você faça um planejamento e aquela parcela não comprometa o seu orçamento, não tem problema nenhum, né? Porque esse crédito ele está construindo um patrimônio. Quando você termina o seu financiamento, você tem um imóvel. Quando você financia o consumo, sabe, a compra do supermercado, que você usou lá o cartão de crédito, mas não pagou, né, na data de vencimento, aí você está usando um crédito para o consumo e não está construindo patrimônio. Isso é o uso errado do crédito. Então, nós somos curto-prazistas. Agora, o que é interessante é que a gente é curto-prazista no consumo, mas também curto-prazista ao investir. E aí explica por que só 1% do brasileiro economicamente ativo consegue guardar o suficiente para ficar independente. Porque, em média, ele guarda o dinheiro e acaba resgatando esse dinheiro em 1 ano e meio. E quando a gente vai para o longo prazo, nós temos que ter uma perspectiva de 20 anos, de 30 anos de acumulação. Não, então, se eu não tenho essa disciplina, essa visão de longo prazo, mesmo que eu esteja investindo e o número de investidores aumentou porque o mercado se tornou muito democrático, a gente vai continuar tendo esse problema pela visão e cultura curto-prazista. E aí eu vou trazer um exemplo de uma conta. E aí falando um pouco até da Previdência Social. No ano passado, a Previdência Social pagou em média, né, o benefício da Previdência Social, algo em torno de R$ 2.300, R$ 2.500. O que ninguém calcula é, para eu ter R$ 2.500 aos 65 anos de idade, e assumindo que eu vá viver até 95 anos. Então são 30 anos, né? De 65 aos 95 eu ter
R$ 2.500 por mês. O poder de compra de R$ 2.500 porque tem ali a correção pela inflação. Se eu tivesse que guardar dinheiro para gerar esses R$ 2.500 por 30 anos, sabe quanto eu teria que ter guardado? Dependendo da situação econômica, né, que eu falo juro e tudo mais, vai ser algo entre 600 e 800 mil reais. Então, quando a gente fala, R$ 2.500 é pouco, depende. Porque nesse recorte, significa você acumular um capital para gerar esses 2.500 de 800 mil reais. Quase R$ 1 milhão. Quase R$ 1 milhão. É realmente bastante. Então, investir de forma, né, curto prazista não nos permite chegar nesses 800 mil. E que se você tem 20 anos pela frente de acumulação, é perfeitamente possível, dentro de um planejamento, você conseguir acumular o suficiente para começar a fazer frente à sua independência. Então, em resumo, o brasileiro ele não consegue se manter independente, porque, embora ele aumentou o número de investidores, ele ainda é curto prazista ao investir. E a gente cai no planejamento financeiro, né? A educação financeira vem muito atrelada ao planejamento e principalmente ao planejamento doméstico. Muitas vezes, eu acho que é onde as pessoas muitas vezes se perdem ali naquele dia a dia. Sem dúvida. E hoje a gente pode falar com propriedade sobre planejamento. Porque a economia, para quem viveu a época de hiperinflação, em que você tinha 55%, né, de inflação, que é medida pelo IPCA, mensal. Hoje nós estamos falando de uma inflação nacional, né, que fechou o ano aí de 2023 um pouco abaixo de 4,5%. 4,5% anual contra 55% que a gente tinha mensal na década de 1990, que era mensal. Então hoje é perfeitamente possível você, sim, fazer um planejamento e um planejamento que te dê condição, né, de ter sucesso. Né, sucesso no curto prazo, médio prazo e longo prazo. O planejamento ele tem que ser recortado em etapas. Né? Você não vai trabalhar o planejamento só guardando dinheiro agora para usufruir lá na frente. Não. Né? Quando você vai para o seu orçamento, você tem que colocar aqueles objetivos de curto prazo. Né? As viagens com a família, os encontros, né, por exemplo, com os filhos, enfim, para uma comemoração, um jantar que seja, a troca do imóvel, ou a compra do imóvel, ou a troca do carro. Você tem que criar esses objetivos até para que você, melhor dizendo, essas metas, né, até para que você possa se disciplinar. Porque se você começa a trabalhar bem o dinheiro e vai alcançando aquelas metas de curto prazo que você criou, você vai se estimulando. E é o jeito mais fácil de você não perder o foco, que é o longo prazo. Todos nós temos que ter o nosso planejamento, pode falar da aposentadoria ou da independência financeira, mas você não precisa esperar chegar lá apenas, né? Você tem que comemorar as vitórias com objetivos intermediários. É isso que vai te dar disciplina. O planejamento financeiro te ajuda nisso, a calcular cada objetivo, dividir o que é curto prazo, médio prazo, longo prazo. Então ele vai te estimular, você vai poder comemorar e a cada etapa que você percorre, você vai vendo essa diferença, né, no seu dia a dia. E eu costumo dizer que o planejamento ele tem que ser algo pensado para ser totalmente flexível. Né? Porque o alvo que a gente busca, ele é móvel. A gente sabe que a nossa vida ela vai mudar e vai mudar constantemente. Então esse planejamento ele tem que acompanhar as mudanças que ocorrem na nossa vida. E aí, quando a gente fala, então, em educação financeira expandida, né, ou incutir todos esses conceitos nesses jovens, você acredita que a noção de empreendedorismo cresce e aumenta também em alguma proporção? Já tem uma coisa natural do jovem hoje, né? Ele já não tem mais a relação com o emprego que os boomers, a geração X, tinha. Né? De vou entrar numa empresa e vou trabalhar até me aposentar. Hoje, o jovem ele pensa menos no emprego e muito mais no trabalho, que são coisas diferentes. Né? A empregabilidade e a trabalhabilidade. O jovem, ele pensa, eu vou trabalhar de maneira que eu possa gerar renda e que eu tenha controle sobre o meu tempo. E por que a mortalidade de empresas no Brasil ela é alta? Se você olhar o número de empresas que conseguem passar da barreira de 5 anos, é um número muito, muito baixo. O ato de empreender não depende de você ter uma boa ideia. Né? Depende muito mais da sua capacidade de executar essa ideia.
Então o foco ele tem que ser muito mais na execução e menos realmente na ideia. Agora, se eu não tenho a base da administração financeira, eu vejo muitos autônomos, né, empresários, tendo exatamente dificuldade que, em parte, explica o nível de mortalidade, né, das pequenas e médias empresas, que tem a ver com a questão da gestão. Né? Entender como funciona o fluxo de caixa, entender como funciona uma DRE, entender principalmente o que é o capital de giro. Então, na medida que você vai tendo jovens que têm mais educação financeira, você consegue expandir, sim, para que ele também transponha, né, a maneira como ele lida com as finanças pessoais para as finanças empresariais, para as finanças corporativas. Então, a chance da gente ter menos mortalidade aumenta e, consequentemente, a gente está falando de desenvolvimento econômico, né? Porque o que acaba sendo o grande gerador, né, de empregos são as pequenas e médias empresas. Então, precisa estimular realmente este ecossistema, né? E você toca exatamente no ponto que eu ia te perguntar, né? E como isso, mais uma vez, voltando para aquele pensamento, impacta na economia do Estado ou do país, mas nesse caso nós estamos mais uma vez com um recorte estadual. Sim, sim, sim. Então, o que movimenta a economia, né? Acaba sendo o pequeno empresário. E se esse pequeno empresário ele tem uma longevidade no seu empreendimento, você tem todo um ecossistema que vai crescendo em torno disso, né? Então você vai aumentar o nível de emprego, aí dentro desse ecossistema os fornecedores se beneficiam, né, que fornece para aquele empresário, aí você tem uma cadeia que vai levar a um crescimento que é um crescimento realmente sustentável. Então no final, para o Estado, é benéfico pelas razões que a gente explicou anteriormente. Né? Você tem pessoas menos dependentes, aumenta a arrecadação, e isso pode voltar, né, numa forma até de inclusão, né, social. Né? Os programas de inclusão eles podem vir exatamente do empreendedorismo, do aumento, né, da independência da própria população. Então isso realmente é muito, muito benéfico. Né? Carlos, nós temos então essa medida do governo do estado, da Secretaria de Educação, como nós já dissemos, de incluir essa disciplina de educação financeira a partir de 2024 nas escolas públicas, mas aqui na LESP também tivemos alguns projetos de lei que foram aprovados também nesse sentido de pensar a educação financeira, como o 17.742 de 2023, que cria o programa Jovem Paulista, que tem, para quem nos acompanha, a finalidade de promover fundamentos de finanças e empreendedorismo no ensino médio, como nós já dissemos, nas escolas vinculadas à Secretaria de Estado, e o projeto de lei 1011, esse de 2019, que prevê atividade nos ensinos fundamental e médio, falando um pouco mais também sobre o empreendedorismo. Aí, falando sobre política, qual a importância de existirem políticas de Estado que pensem nesse médio e longo prazo da população? É o cerne da questão, né? Porque se não investirmos em educação, e aí quando você fala sobre a ótica política, isso inclusive ele ultrapassa, né, o próprio período em que os legisladores têm de mandato, porque educação é algo que é para longuíssimo prazo. Então, política pública ela é fundamental para gerar essa transformação. E este investimento em política pública e em educação precisa de fato ser algo constante. Quando a gente olha um pouco o PIB do país, você vê nos últimos 10 anos, o PIB ele não cresceu. O PIB per capita, né, que é o que mostra o quanto de fato a população enriqueceu. Então, a população ela não enriqueceu. A gente acaba vivendo um cenário, né, de política pública que acaba focando muito no curto prazo, que é necessário para corrigir uma série de distorções. Agora, o crescimento no longo prazo só vem com política pública voltada para a educação. Se você pega países que atravessaram, né, guerras, como talvez a Coreia do Sul seja um exemplo que a gente usa constantemente, né? Porque ela tinha um PIB per capita, né, lá na década de 1940 parecida com a do Brasil, e olha onde a Coreia do Sul está hoje como referência. E quando você compara isto, mesmo com o Japão, né, que foi destruído na Segunda Guerra, ou mesmo uma Alemanha, a diferença para que houvesse uma recuperação e o PIB per capita desses países crescesse está vinculado diretamente à educação. Então, a educação é uma política de Estado, é uma política de longo prazo. Então é imperativo, né, que se não for o Estado,
dificilmente só a iniciativa privada conseguirá fazer com que haja uma mudança, que é uma mudança cultural. Então, isso que eu falei da nossa influência aqui, de uma cultura curto-prazista, dado tudo que a gente viveu do cenário econômico lá atrás, isso só vai mudar se a gente começar a impactar estas gerações, como a Z, mas as gerações de década ou décadas à frente. Quanto o peso da cultura tem nisso, ou tem nesse atraso, nesse momento de ter, então, uma política assim, que implementa a educação financeira, mas, ao mesmo tempo, aquela cultura já muito enraizada, né, no nosso dia a dia, muitas vezes nos puxa para o lado contrário? Como eu falei, é geracional mesmo, né? Uma mudança de cultura, uma mudança de cultura voltada a lidar com o dinheiro, ela é geracional. Isso não vai mudar a nossa cultura, né? A cultura do brasileiro, que tem, né, a ver com flexibilidade, enfim, a maneira como a gente aprendeu a lidar com as situações inesperadas. A gente lida bem com o improviso, dado todas as condições de ciclos econômicos complicados que nós atravessamos aqui. Agora, o que é fundamental? O país, de fato, ele precisa voltar a crescer, né? A crescer de maneira sustentável. Então, assim, imagina o seguinte, se o nível da poupança do Brasil, aquela institucional, mais a poupança da família, aumentar, você consegue fazer com que o PIB cresça algo em torno de 3% ao ano. Então, a poupança da família, junto à poupança institucional, é fundamental para o crescimento econômico do país, né? Então, política de Estado ela é extremamente necessária para fazer com que haja essa mudança. Porque uma vez que o PIB cresce, e aí o PIB per capita cresce, isso vai retroalimentar e voltar numa mudança e melhoria, né, das condições de saúde financeira desse brasileiro. Então, a cultura ao lidar com dinheiro, ela só vai mudar se o PIB per capita realmente aumentar. Agora, o que deixar de mensagem para aquelas pessoas que desejam começar a poupar? Olha, eu tenho o interesse, né, assistir todo esse programa, tenho interesse de começar a poupar, mas acho que não tenho condições, acho que não tenho R$1.000 para separar, R$500 para separar. Qual é o valor? Qualquer valor vale? Então, nesse momento, até para você adquirir o hábito, né? A gente diz que, no primeiro momento, o hábito acaba sendo até mais importante do que o valor. Você concorda? Em gênero, número e grau. Acho que o brasileiro precisa começar lidando com a dívida, sim, né? Mapeando qual que é a dívida, quanto que ele deve. Não é o valor da parcela que ele paga ali por mês, né? Mas quanto que, se ele pegar tudo que ele tem de dívida, qual é o saldo devedor? Ele tem que olhar para esse saldo devedor e fazer um planejamento para quitar esse saldo devedor. E não é uma coisa que ele vai fazer no curto prazo. Ele tem que ter essa consciência de que se ele deve tanto no cartão de crédito, cheque especial, aquele crédito, né, aquele empréstimo que ele pegou no banco, ele vai, inclusive, renegociar para diminuir o valor dessa parcela, diminuir, consequentemente, os juros, e na linha do tempo, começar a achar meios para ir quitando essa dívida. Aquela dívida, de novo, que é a dívida ruim que financiou o consumo. Quitando a dívida, ele tem que começar a guardar dinheiro. E a caderneta de poupança, ela é muito... se discute muito, né? A caderneta de poupança é um investimento, não é um investimento? Não, de fato, a caderneta de poupança não é investimento. Mas ela é um veículo simples. E quando você passou pela fase da dívida e agora está conseguindo guardar dinheiro, começa pela caderneta de poupança. Porque isso vai te dar exatamente o hábito de começar a guardar. Aí, quando você entender, né, como você guarda o dinheiro, então, caderneta de poupança é o ato de poupar. Ela é um veículo para você poupar, mas não é o veículo para você investir. Só que você não tem como passar para investimento antes de aprender a poupar. Porque volta àquilo que eu falei, quando você vai para o investimento antes de aprender a poupar, você vira curto-prazista, 1 ano e meio você resgata o dinheiro. Se você aprender a poupar antes, aí sim você vai para a próxima etapa, que é investir, e aí investindo você vai conseguir trabalhar o médio e longo prazo. Então, sim, todo mundo consegue começar a guardar dinheiro, porque a caderneta de poupança ela é muito democrática, ela é muito simples nesse aspecto, né? Perfeito. Olha só, gostaria de agradecer demais a presença e essa aula que nós tivemos hoje sobre educação financeira com Carlos Castro, CEO da Super Rico, uma plataforma de educação financeira. Carlos, muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite e fico à disposição. Foi um prazer. Agradecendo demais a sua companhia também, que nos acompanhou aqui no Alesp em Pauta, e você já sabe, a gente se vê ao longo da programação da Rede Alesp.